Para tudo e pensa um pouco. Quantos produtos industrializados você tem em casa? Com certeza são muitos. Desde os tijolos das paredes até a tela por onde você assiste esse vídeo, são produtos que passaram pelo processo industrial. E isso tudo começou com a Revolução Industrial. Porém, a Revolução Industrial não foi apenas a mudança na forma de se produzir. Ela também modificou a sociedade, as relações de trabalho, o uso de recursos naturais, a política, enfim, ela mudou tanta coisa que até contribuiu para o surgimento dos primeiros clubes de futebol. Quer saber como tudo isso aconteceu? Vem comigo porque tudo é feito de história. A Revolução Industrial, de forma resumida, é o início do processo industrial, é o início da maquinofatura. Segundo o autor Eric Hobsbawm, cujo livro A Era das Revoluções eu ostento aqui ao meu lado, esse fenômeno aconteceu na década de 1780 na Inglaterra. Porém, quando a gente analisa a Europa, países como Bélgica, França e Irlanda já tinham indústria antes de 1780. Mesmo assim, nesses países não houve revolução industrial. Por quê? Porque para ser uma revolução industrial, não basta ter indústria. É isso mesmo, para ser revolução industrial, não basta ter indústria. Uma série de outras mudanças devem acontecer no país para que a gente classifique o acontecimento como revolução industrial. E que mudanças são essas? Bom, junto com a introdução das indústrias, com a introdução de máquinas no processo produtivo, a gente precisa ter uma incrível mudança no PIB. A composição do PIB da Inglaterra durante o século XV, XVI, durante todo o período medieval, permanece estável, de forma linear. Agora, no século XVIII, com o início da Revolução Industrial e especialmente no século XIX, a Inglaterra tem uma curva ascendente na sua linha do PIB. Ou seja, a produção industrial assume boa parte da composição econômica da Inglaterra. Junto com o intenso crescimento do PIB, a gente precisa também que a urbanização aconteça. Durante a Revolução Industrial Inglesa, a maior parte da população deixa de se concentrar na zona rural e passa a se concentrar na zona urbana. Então, vamos lá. Requisitos para ser revolução industrial: introdução de máquinas no processo produtivo, crescimento do PIB e urbanização. Um outro exemplo de país que tem industrialização, mas não tem revolução industrial, é o Brasil. Durante a década de 1870, com o Barão de Mauá, e durante a Primeira Guerra Mundial, no surto industrial brasileiro, tivemos momentos de industrialização. Porém, como não modificou o PIB e como não modificou a urbanização ou a ocupação das cidades, não tivemos revolução industrial. E para compreendermos a Revolução Industrial, precisamos conhecer a história do processo produtivo. E a primeira parte dessa história é o trabalho artesanal. Esse tipo de trabalho foi característico da Idade Média, onde um trabalhador produz o produto do início ao fim e ao final dessa produção ele vende o que foi produzido. Segunda parte dessa história, manufatura. Em uma manufatura já temos uma fábrica. Essa fábrica pode ser grande ou pode ser uma fábrica nos fundos de uma casa, onde o dono contrata seus vizinhos para trabalhar consigo. Bom, na manufatura já temos vários trabalhadores reunidos em um ambiente e esses trabalhadores se dividem em etapas de produção. Ao final da produção, o dono da fábrica, o dono da manufatura, vende aquilo que foi produzido. Manufatura remete a trabalho manual. Porém, nas manufaturas temos também o uso de máquinas. Máquinas simples, é verdade, que eram movidas à força humana, à força animal ou aproveitando algum recurso natural, como uma roda d'água em um rio ou um moinho de vento. A terceira etapa do processo produtivo é a indústria.
Na indústria, temos vários trabalhadores divididos em etapa de produção. Ao final da produção, o dono da indústria vende o que foi produzido e nós temos a introdução de máquinas mais complexas, que não são movidas à força humana, animal ou natural. As máquinas da indústria são movidas pela transformação físico-química de algum combustível, como é o caso da máquina a vapor, a máquina característica da primeira revolução industrial. A máquina a vapor é movida pela queima do carvão, que aquece uma caldeira, ferve a água, gera pressão, e essa pressão é a energia que faz o motor se mover. E quais mudanças a produção industrial traz para o processo produtivo? Bom, a produção se torna mais veloz, em maior quantidade, de forma mais homogênea. Por produzir mais em maior quantidade, é claro que o uso de recursos naturais será maior e também a poluição. Para o mercado, o dono da indústria que produz em grande quantidade tem condições de vender seus produtos a um preço menor que seus concorrentes manufatureiros ou artesanais. É isso mesmo. Como o industrial consegue produzir em grande quantidade, ele pode baixar sua margem de lucro no produto final. A longo prazo, essa concorrência vai gerar a falência de muitas manufaturas e muitos artesanatos. Uma outra mudança é que no trabalho artesanal e até mesmo no manufatureiro, os trabalhadores conhecem boa parte do processo produtivo quando não conhecem todas as etapas de produção. Já na indústria, o trabalhador é condicionado a repetir a mesma atividade durante todo o dia, ou seja, ele conhece apenas uma pequena parte do processo produtivo. Não é exigido desse trabalhador criatividade ou inovação, ele apenas precisa repetir a mesma função o dia todo. Essa situação foi muito bem representada por Charles Chaplin no clássico filme Tempos Modernos, que, aliás, todo professor de história adora passar quando chega esse assunto de revolução industrial. E realmente o filme é genial. Portanto, podemos perceber que na revolução industrial, o trabalhador passa a vender para seu patrão sua força de trabalho, sua mão de obra, seu tempo, suas horas. Já identificamos que durante a década de 1780, alguns países da Europa já tinham indústria. Por que então que foi na Inglaterra que aconteceu a Revolução Industrial? Bom, vamos verificar as condições que a Inglaterra tinha para isso. Primeira condição, a Revolução Gloriosa de 1688. Nessa revolução, Guilherme de Orange assume o trono inglês e o parlamento ganha poder. O parlamento passa a controlar a política inglesa. Essa revolução continua depois de 1688, com outras mudanças, mas o que importa para a gente é que ela fez com que as demandas políticas da burguesia fossem mais ouvidas e atendidas pelo governo inglês. Segunda condição inglesa, o cercamento dos campos. Os cercamentos começaram já no período medieval, mas foi no governo de Elizabeth I que eles se intensificaram. Eles consistiam basicamente na tomada das terras comuns que havia no interior inglês. Então, proprietários de terra aumentavam suas posses, expulsando camponeses do campo. Então, a consequência disso será a superpopulação das cidades, gerando mão de obra para a Revolução Industrial. Uma outra consequência será o uso comercial, o uso capitalista das terras do interior inglês, fazendo aumentar a produção de alimentos. Nós temos uma espécie de revolução agrícola acontecendo junto ao cercamento dos campos, com novos equipamentos sendo desenvolvidos, novas técnicas agrícolas sendo também desenvolvidas. Com esse uso comercial dos campos ingleses, aumenta a criação de ovelha, e a ovelha produz lã. E a lã é a matéria-prima da indústria característica da primeira revolução industrial, a indústria têxtil. Terceira condição, os atos de navegação de 1651, atos determinados por Oliver Cromwell durante sua República Puritana. O que esses atos fizeram? Basicamente, proibiram que navios estrangeiros transportassem produtos ingleses, incentivando a construção naval inglesa. E a Inglaterra vai dominar os mares posteriormente, impulsionada pelos atos de navegação.
E isso contribui com a Revolução Industrial, pois a marinha mercante inglesa vai transportar matéria-prima e produtos das indústrias inglesas. Quarta condição, o processo de colonização. A Inglaterra vai se lançar aos mares, especialmente no século XVIII, e vai conquistar colônias ao redor do mundo. Portanto, temos a Inglaterra conquistando colônias e, por consequência, mercado consumidor. Os produtos ingleses passam a ser consumidos nas colônias inglesas. Outra condição é a mentalidade puritana. A igreja puritana, ela se inspira na igreja calvinista e ambas afirmam que a obtenção de lucro é um sinal da salvação. Portanto, a mentalidade puritana incentiva o trabalho, incentiva a obtenção de lucro e ela proíbe que esse lucro seja investido em ostentação, luxo, enfim, o lucro, o capital acumulado pelo trabalho deve ser reinvestido no próprio trabalho. Ou seja, um dono de empresa, um dono de indústria, acumula capital e investe o seu dinheiro no crescimento da própria empresa. Portanto, podemos considerar que a crença puritana incentiva o desenvolvimento, o crescimento do capitalismo. Sexta condição, política protecionista. Os ingleses protegem seu mercado, proíbem importações de produtos que possam concorrer com produtos ingleses, aumentam taxas de importação. Enfim, o governo inglês prioriza o desenvolvimento da indústria inglesa em detrimento do livre mercado. Outra condição é a presença de ferro e carvão no território inglês. Portanto, a Inglaterra tinha a matéria-prima e o combustível necessário para a sua revolução industrial. E por último, podemos considerar que antes do surgimento das indústrias, as manufaturas já estavam muito desenvolvidas na Inglaterra, suprindo a necessidade do seu mercado consumidor. Porém, com a colonização, com o crescimento desse mercado consumidor, a demanda por produtos ingleses era cada vez maior e o desenvolvimento da indústria se deu de forma quase que natural. Resumindo então, nós temos a Revolução Gloriosa trazendo a burguesia para a política, os cercamentos gerando mais alimento, gerando matéria-prima e também mão de obra disponível nas cidades. Nós temos os atos de navegação que incentivam a construção naval, temos a colonização que gera mercado consumidor e também matéria-prima. Temos a política protecionista, que protege o comércio e a produção inglesa, temos também a crença no puritanismo que incentiva o trabalho e o lucro e o investimento do lucro na própria produção, a presença de ferro e de carvão, que são matéria-prima e combustível da Revolução Industrial, e por último, o grande desenvolvimento das manufaturas no período anterior à indústria, que faz a demanda por produtos ingleses crescer cada vez mais e a indústria surgir como consequência. Devido a todas essas condições, a Inglaterra se desenvolve muito rápido. Em 1780, França e Inglaterra estavam em níveis industriais e comerciais muito parecidos. Porém, em 1848, apenas 60 anos depois, a Inglaterra já dobrou a sua produção em relação à França. Então veja só como as condições inglesas contribuíram para que ela se desenvolvesse. Durante o período da Revolução Industrial Inglesa, as condições de trabalho eram péssimas. Não havia uma regulação dos direitos dos trabalhadores. Portanto, cabia ao patrão aplicar a estratégia que bem entendesse na administração de suas empresas e no trato com os seus empregados. Portanto, as cargas horárias eram enormes, podendo ser de 14, 15 até 16 horas por dia. Essas altas cargas horárias já eram costumeiras para esses trabalhadores, uma vez que, mesmo aqueles que migraram do campo para a cidade, acostumavam-se a trabalhar durante todo o dia em atividades rurais. Agora, eles adaptam esse ritmo de trabalho para a fábrica. Porém, o ritmo de trabalho da fábrica tem uma novidade, que é o tempo mecânico. O tempo mecânico, hoje em dia, é comum. Todos nós, eu e vocês, marcamos o tempo de forma mecânica, contamos o tempo de forma mecânica através do relógio. Podemos dizer que o tempo mecânico é uma das características fundamentais da sociedade contemporânea. Afinal de contas, precisamos dele para nos organizar. Entretanto,
Naquela época, os trabalhadores não estavam acostumados com essa forma de contabilizar o tempo. O relógio não era algo comum. O que era comum era o tempo natural, que leva em consideração as variações do dia, do clima, enfim. Agora, na indústria, tempo é dinheiro e os patrões vão exigir o máximo de trabalho, o máximo de tempo útil de trabalho desses trabalhadores. Pouquíssimas pausas serão toleradas. Então, nas fábricas são instalados sinais acoplados a relógios que marcavam o momento inicial e final do trabalho, que marcavam o momento das pausas. O tempo passa a ser extremamente controlado. Aliás, podemos considerar que as escolas atuais ainda seguem essa lógica da Revolução Industrial, a lógica de dividir o tempo mecânico e marcá-lo através de sinais sonoros. Veja só. As punições àquele trabalhador que matasse trabalho, que não fizesse seu trabalho direito, eram severas, castigos físicos mesmo. Então, essas condições desumanas eram aplicadas a esses trabalhadores. Os salários eram muito baixos, as cidades estavam superpovoadas, muita gente querendo emprego e pouco emprego disponível. Portanto, os donos de fábrica diminuíam ao máximo os salários dos trabalhadores para ampliar seus lucros, já que a oferta de mão de obra era gigantesca. Nessas fábricas era muito comum acidentes, intoxicações, o trabalho era absolutamente insalubre e periculoso, ou seja, faltava condições mínimas de higiene, saúde nas fábricas e também havia muito perigo. Bom, o barulho era altíssimo, a temperatura inadequada, a umidade quase sempre alta, muitas pessoas aglomeradas no mesmo espaço, pragas se disseminavam constantemente, os trabalhadores estavam em meio a máquinas que a tecnologia da época ainda vinha desenvolvendo e de vez em quando davam problemas, não é? Então os trabalhadores poderiam se machucar com engrenagens, com o trabalho pesado, enfim. Caso o trabalhador sofresse algum acidente ou tivesse algum tipo de prejuízo à sua saúde na fábrica, o patrão não se responsabilizava por nada, afinal não havia leis trabalhistas. Essas condições todas péssimas geravam muitos protestos, geravam muita resistência por parte dos trabalhadores. Por isso, muitos patrões decidem contratar mulheres e crianças. Naquela época, se considerava as mulheres e as crianças mais dóceis, ou seja, eles submetiam esse contingente de pessoas a situações horríveis e esperavam que elas não reclamassem. Como também se considerava que a mulher e a criança executavam um trabalho de qualidade inferior ao homem, pagava-se menores salários a mulheres e crianças. Portanto, durante a Revolução Industrial, nós temos essa situação da exploração do trabalho infantil. Naquela época, a ideia de infância, como nós conhecemos hoje, uma fase da vida humana protegida, dedicada à educação, não existia ainda. Daí essa exploração. E também temos uma situação de diferença de gênero, em que mulheres tinham um trabalho considerado inferior e com menor remuneração se comparado ao trabalho dos homens. A sociedade industrial também se transforma. Durante a época rural, nas terras comunais, a gente observa a construção de diversos laços de sociabilidade entre as pessoas. Agora, na vida urbana da grande cidade, esses laços são desfeitos, ou seja, literalmente na vida urbana e industrial é cada um por si. A competição entre os trabalhadores muitas vezes é maior do que os seus laços de solidariedade. Nessa nova vida urbana, as condições de dignidade são mínimas. As habitações são precárias, a alimentação é precária, as vestimentas são precárias. Veja, eu não quero que você pense que antes da Revolução Industrial tudo era uma maravilha, porque não era. Mas a condição das cidades industriais é completamente desumana. Pessoas viviam em cortiços, numa sala qualquer, viviam 10, 15, 20 pessoas, se aglomeravam e dormiam no mesmo lugar simplesmente pela falta de habitação para todos e pela dificuldade em pagar aluguel. Então, nesses espaços onde tanta gente se aglomera, imagine a quantidade de doenças, não é? Infecções, pragas que são
disseminadas. O custo de vida nas grandes cidades também é muito alto. Veja, é interessante analisar que durante a Revolução Industrial, a remuneração do trabalhador cresce. Entretanto, o custo de vida também aumenta. Ou seja, o ganho real do trabalhador não existe. O desemprego nessa época era enorme. Imagine, as cidades estavam superpovoadas, simplesmente não havia emprego para todos. E ainda temos o desemprego estrutural acontecendo, uma vez que as máquinas estavam substituindo o trabalho dos homens e das mulheres e crianças. Então, temos uma situação onde a miséria se torna absolutamente comum nos centros urbanos ingleses. E onde a miséria aumenta o consumo de álcool. O álcool muitas vezes era mais acessível, mais barato do que água e leite. O nível de cansaço, de estafa, de exploração dos trabalhadores era tão alto naquela época e a pobreza tão grande que se dizia: o álcool é a maneira mais fácil de sair de Manchester. Manchester é uma das principais cidades da Revolução Industrial. Além do consumo de álcool, também aumenta a violência, roubos, prostituição, taxas de suicídio, infanticídio. Imagine só, pais e mães matando filhos. O nível de demência, gente enlouquecendo diante daquela realidade. A situação social durante o período da Revolução Industrial realmente é uma calamidade. E a situação social é tão séria que a própria igreja se manifesta. O Papa Leão XIII, considerado o primeiro Papa moderno, pois se preocupa com a situação social da época, lança a encíclica Rerum Novarum em 1891. Essa encíclica denuncia os excessos do capitalismo e defende a luta por um justo salário por parte dos trabalhadores. Ela também defende o direito à propriedade privada e critica o socialismo e o comunismo, que estão crescendo muito no período. Muito bem, essa nova postura da igreja ficou conhecida como a doutrina social da igreja. E, obviamente, diante de uma situação de tanta exploração, de tanto sofrimento, os trabalhadores não iam ficar apenas de braços cruzados bebendo álcool. Não, eles também se organizam, eles também protestam. E os primeiros protestos já datam da década de 1770. Alguns inventores, como Arkwright e Peel, que desenvolvem novas máquinas que acabam substituindo trabalhadores, são perseguidos pelos trabalhadores demitidos devido às suas invenções. Veja só, já em 1811 e 1812, a gente tem manifestações organizadas inicialmente por um operário chamado Ned Ludd, e por isso ficaram conhecidas como ludismo. Essas manifestações protestavam contra as altas cargas horárias de trabalho, protestavam contra as péssimas condições e protestavam também contra o ritmo de trabalho imposto pelas máquinas. Por isso, o ludismo é um movimento que invade e destrói as máquinas para diminuir o ritmo de exploração e de trabalho dessas pessoas. Após a vitória inglesa sobre Napoleão em 1815, a Inglaterra vive uma forte inflação. Por isso, pelo país inteiro surgem protestos, greves, comícios de trabalhadores exigindo melhores condições. Em um desses comícios, na cidade de Manchester, de novo ela, o governo simplesmente manda o exército atacar os manifestantes, atacar as pessoas que estavam no comício. Cerca de 11 pessoas morreram. Essa estimativa é a mínima, podendo ser muito maior, e diversas pessoas ficaram feridas. Esse evento ficou conhecido como Massacre de Peterloo, em referência a Waterloo, a batalha final em que Napoleão foi derrotado. E a partir de 1830, nós temos o surgimento do movimento cartista, que ficou conhecido com esse nome por criar a Carta do Povo, que foi enviada ao parlamento exigindo mudanças na lei inglesa que beneficiasse os trabalhadores. E essas mudanças eram: número 1, criar distritos eleitorais iguais, ou seja, todos os distritos da Inglaterra deveriam ter o mesmo número de representantes. Número 2, sufrágio universal. Ou seja, os trabalhadores querem que o voto não seja mais condicionado à renda. Até então, apenas membros da elite podiam votar. E agora, os trabalhadores também querem poder participar da política.
Número 3, o parlamento deveria ser renovado todo ano. Número 4, não deve mais existir a necessidade de ter propriedades para candidatar-se a uma vaga para o parlamento. Número 5, o voto deve ser secreto e por cédula. Número 6, o pagamento de subsídios para os políticos eleitos. Por quê? Pense bem, se um trabalhador fosse eleito para exercer um cargo político, ele não teria como se manter, pois ele não é rico, ele não tem renda para se manter. Então, ele só conseguiria representar o grupo dos trabalhadores ou a classe dos trabalhadores se ele recebesse um salário do governo para ser representante político. O movimento cartista que elabora essa Carta do Povo, ele organiza diversos protestos pela Inglaterra inteira, greves, manifestações. Ele pretendia ser um movimento unido, organizando todos os trabalhadores da Inglaterra, mas na prática ele nunca conseguiu atingir essa união. Imagina como não deveria ser difícil naquela época, sem as comunicações que a gente tem hoje, sem internet, sem telefone, organizar essa massa de trabalhadores que estava se desenvolvendo na Inglaterra. Muita coisa foi conseguida pelo movimento cartista, porém, essa união dos trabalhadores ingleses nunca foi de fato atingida. E por volta de 1848, o movimento vai se dispersando. Bem, e você pode se perguntar como que essa gente miserável se mantinha na Inglaterra? A Inglaterra tinha a Lei dos Pobres, criada em 1601, e essa lei cuidava justamente dessa população desempregada e desamparada. Muito bem, as pessoas que não conseguiam emprego deveriam procurar as paróquias locais, e a paróquia local ofereceria trabalho para essas pessoas, trabalho como quebrar pedra, ajuntar graveto no mato, e o pagamento dessas pessoas viria da arrecadação de impostos locais. Caso a pessoa se negasse a procurar a paróquia, ela seria punida. Agora, essa lei sofreu uma alteração em 1834, a Reforma da Lei dos Pobres. Ao invés de paróquias, foram criadas as workhouses. E essas workhouses eram separadas por gênero, ou seja, a workhouse masculina e feminina. Então, se uma família desesperada procurasse a ajuda dessa nova lei dos pobres, ela precisaria ser separada. Agora, nessa nova lei dos pobres, os trabalhadores não são mais protegidos pelo Estado, eles não recebem mais benefícios e eles também podem se mover de cidade a cidade. Antes, eles eram obrigados a ficar na mesma paróquia. Mas, gente, mesmo assim, a ajuda da lei dos pobres ela era requisitada só em casos de extrema necessidade, pois era absolutamente humilhante ter que viver em uma workhouse separado de sua família, usando o uniforme e fazendo trabalhos completamente indignos. Era um local que abrigava geralmente pessoas mais velhas, loucas ou realmente pessoas extremamente miseráveis. Como fruto da Revolução Industrial, teremos também o surgimento ou a reformulação de conceitos, como o caso de proletariado. Proletariado serão os trabalhadores, os operários. Essa palavra vem lá do Império Romano e ela designava pessoas de grupos inferiores da sociedade que não tinham propriedades e a única coisa que produziam eram seus próprios filhos, ou seja, a prole. O pensamento socialista e anarquista ganham muita força durante a Revolução Industrial. Nessa sociedade, aonde os trabalhadores não têm mais os meios de produção e aonde eles são cada vez mais desumanizados, o socialismo e o anarquismo servem como teorias que analisam essas novas relações sociais que são agora mediadas pelo mercado e não mais por laços comunitários como eram durante o período medieval. O termo burguesia surge dos moradores do burgo, lá durante a Baixa Idade Média. Os moradores do burgo são aqueles plebeus que começam a praticar comércio. Muito bem, durante a Revolução Industrial, a burguesia será entendida como o grupo dos donos das empresas, como os capitalistas, ou seja, aquelas pessoas que detêm os meios de produção e contratam a mão de obra, a força de trabalho de seus operários. A Revolução Industrial ainda não acabou. E talvez ela nem tenha fim, ela ainda está acontecendo. E a gente pode dividir a Revolução Industrial em algumas fases. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a primeira e sobre a segunda. Então, quais são as características da primeira Revolução Industrial?
Ela aconteceu na Inglaterra, a principal produção foi a indústria têxtil, a matéria-prima dessa primeira revolução industrial foi a lã das ovelhas, o algodão dos campos dos Estados Unidos e também o ferro. O combustível e a energia da primeira revolução industrial foi o carvão mineral e a máquina a vapor. A segunda revolução industrial inicia na segunda metade do século XIX e vai até o final da Segunda Guerra Mundial. E como características a gente tem a localização dela se expandindo. Não é mais só na Inglaterra. A segunda revolução industrial se espalha pela Europa, especialmente para a Alemanha, também vai para os Estados Unidos, também vai para o Japão. A indústria da segunda revolução industrial é a indústria química, a indústria automotiva, a indústria que produz ferrovias, o telégrafo surge na segunda revolução industrial. A matéria-prima da segunda revolução industrial é o aço, que é mais duro e mais maleável que é o ferro. No final da segunda revolução industrial é desenvolvido o plástico, que modifica completamente a indústria mais uma vez. A energia da segunda revolução industrial é a eletricidade e os combustíveis fósseis derivados do petróleo que fazem mover os motores a combustão. Muito bem, tivemos nesse vídeo um resumo sobre a Revolução Industrial. Falamos sobre as condições da Inglaterra, as mudanças no trabalho, as mudanças no processo produtivo, os movimentos sociais. Entretanto, para finalizar, é importante que a gente reconheça a relevância da Revolução Industrial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Afinal de contas, boa parte dos produtos que a gente consome vem da indústria. A indústria desenvolveu tecnologias e produtos fundamentais para a nossa vida, como vacinas, remédios, meios de transporte, combustíveis, máquinas, enfim, hoje em dia somos dependentes da produção industrial. Mas lá no comecinho do vídeo eu falei sobre futebol, né? O que é que o futebol tem a ver com a Revolução Industrial? Bom, durante a Revolução Industrial, o futebol se torna um esporte popular na Inglaterra. E ele era praticado pela elite, nos colégios da elite, e também passa a ser praticado pelos trabalhadores. Os donos das fábricas percebem esse gosto que os trabalhadores têm pelo futebol e logo passam a criar times das fábricas. Esses times crescem, os donos das fábricas começam a cobrar ingresso para assistir às partidas desses times, e aí a gente tem surgindo na Inglaterra times como Manchester United, Manchester City, Liverpool, enfim, e dezenas de outros times de cidades de operários, de cidades industriais inglesas. Então, graças à Revolução Industrial, o futebol se profissionaliza, ligas são criadas, times são criados e a gente tem esse esporte até hoje sendo praticado. Veja só você. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Eu espero que você esteja satisfeito com sua escolha em aprender história comigo. Se quiser, deixe seu like, seu comentário, espalhe o amor. Se você não curtiu, não espalhe o ódio por aqui. É só procurar outro vídeo de outra pessoa sobre esse assunto. Tem vários por aí. Se existir alguma sugestão de melhoria, mande para mim. É sempre muito bom poder ler esse tipo de coisa. É isso, galera. Fiquem bem e até a próxima.